Os protestos estão se espalhando, a polícia iraniana está passando para o lado da oposição e os rebeldes já estão parcialmente armados. O confronto entrou na fase de uma rebelião popular em massa. Os planos do Círculo de Khomeini para fugir são confirmados por várias fontes. O jornal The Times de Londres publicou uma notícia que parece ter vindo do quartel-general do Ayatollah. O fato de a liderança ideológica do país não negar os planos de fuga diz muita coisa. Na verdade, eles sempre fingiram que tudo estava ótimo. E nada disso, não importa o que vocês digam, tudo isso são boatos, é mentira. No norte do Irã, muitos coquetéis Molotov estão sendo lançados em quartéis e bases militares. E muitos alojamentos, centros de comunicação e quartéis generais estão em chamas. Muitos funcionários das agências de segurança ou se renderam ou foram capturados. Tudo bem. O primeiro vídeo continua. Como vocês podem ver, o povo iraniano finalmente começou a se defender de verdade. É assim que funciona a autodefesa quando se lida com um monte de tiranos. O país já enlouqueceu há muito tempo por causa do domínio religioso e do fanatismo, e até tentou se rebelar várias vezes, mas não recebeu apoio externo dos Estados Unidos da América ou da Europa. Obama não tinha a intenção de ajudar os opositores do regime. Ele, pessoalmente, e sua guarda apoiavam o regime de Khomeini. Agora a situação mudou, o Irã está em chamas. Estados Unidos, Israel, possivelmente Arábia Saudita, Emirados, Jordânia e outros parceiros estão envolvidos. Pelos acordos de Abraão, nem a Rússia nem a China podem fazer nada. Os Estados Unidos da América declararam que, se alguém começar a atirar em manifestações desarmadas, as Forças Armadas americanas, incluindo a Marinha, os fuzileiros navais e outros, destruirão completamente todas as Forças Armadas do Irã. Talvez a era dos ayatollahs, iniciada por Carter e Brzezinski, termine com Rouhani e Trump. Israel não interfere, temendo, por um lado, ser associado a isso, como se os sionistas estivessem envolvidos novamente, e, por outro lado, eles não querem o lançamento de mísseis balísticos como uma última tentativa desesperada dos ayatollahs de fazer alguma coisa. Mas vou ficar muito surpreso se não for o Mossad que ensinou os manifestantes a preparar coquetéis Molotov. A revolução já tem seu próprio hino, isso significa que eles cantam, é a batalha final, então Poklev volte ou está voltando, essa é a batalha final, Poklev está voltando. Lembro que o Shah Poklev foi expulso, ou seja, praticamente pelos Estados Unidos do Irã, e assim foi aberto o caminho para o fanatismo religioso. Por que, você pode perguntar? Brzezinski queria muito acender o fogo do islamismo na fronteira da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Obrigado, então, a você, esperto Zbigniew, e um agradecimento especial, então. Eu não sei, lá para o esperto, não posso nem dizer, até mesmo para o muito sábio bode chamado Jimmy Carter. Quero dizer, um inventou, o outro realizou ambos. Obrigado, seus canalhas, antissemitismo, e aqui está o hino, aliás. Poklev vai voltar, mas se Poklev voltar, seu amigo mais próximo não será Putin nem Xi, seus amigos mais próximos serão Trump e Netanyahu. Sim, Netanyahu. Então, Irã e Israel eram amigos próximos, tinham laços militares estreitos, trocavam informações de inteligência. Israel ajudou a criar a inteligência externa do Irã e o Irã fornecia petróleo para Israel a, digamos, preços excelentes. Imagine as caras vermelhas da Cooperativa Ozero, a reunião mais concentrada de multibilionários do planeta, todos juntos lamentando como a Yaroslavna, por então, o petróleo iraniano que escapou. Não bastasse esse encrenqueiro do Trump ter roubado o amigo deles, o Maduro. Que tipo de Maduro, você pergunta? Esse tipo de Maduro, ele ainda ousou mexer no sagrado, no Islã, na Jihad, no unguento dele. E a sogra, é claro. Aliás, existe esse cargo? Isso é mesmo uma sogra?
Se ele tem esposas, deve ter várias sogras também, sortudo. Então, a China, no programa de cooperação de 25 anos entre China e Irã, é uma cooperação tão massiva. Estão previstos investimentos de 400 bilhões de dólares, mas nos primeiros 4 anos a China investiu 618 milhões, o que não é muito para o Império do Meio. E o Império do Meio não está muito preocupado com isso a longo prazo. Já para a Venezuela foi adiantado muito dinheiro, cerca de 60 bilhões, e foi devolvido em petróleo. 45 ou 48, ou seja, a Venezuela deve pelo menos 12, 13, 14, 15 bilhões. Ou seja, ela ainda não cumpriu suas obrigações, simplesmente não teve tempo. E quem sabe o que vai acontecer agora? Aliás, quem sabe o que vai acontecer agora? Aliás, a Rússia deu à Venezuela adiantamentos de 17 bilhões de dólares. Eu suspeito que no total isso chega a 30 bilhões. O que devem à Venezuela, o que devem à Rússia, o que devem à China, vai ser difícil recuperar. Por outro lado, aqueles de quem a Venezuela roubou, expropriou equipamentos, negócios, projetos, como a Canoca, a Philips, como se chama, Citgo, Crystal, Falex, e outras várias empresas petrolíferas, ao que parece, vão receber compensação pelo que foi tirado delas e o direito de continuar. O Irã fornecia à China cerca de 1,6 milhão de barris de petróleo por dia, o que representa aproximadamente 10 a 15% do consumo chinês. A Venezuela fornecia à China de 500 a 600 mil barris por dia, ou seja, mais 5% no total. A China, se perder a Venezuela e o Irã, terá que encontrar e substituir cerca de 20% do petróleo importado em outro lugar. A Rússia não conseguirá fornecer adicionalmente, ou seja, 2 milhões de barris por dia. Eles podem obter isso de países, digamos, do mundo sunita, do Brasil, de Angola. Esse petróleo será mais caro, porque é legal, não sancionado. Mas vamos voltar à revolução no Irã. Aqui está um policial que cobriu o rosto por precaução e está queimando sua identificação policial. Depois escreve na parede: Glória ao monarca. Legendas feitas por Dimatorzok. Legendas de Dimatorzok, legendas de Dimatorzok. Bem, sim, essas são coisas simplesmente incríveis e malucas que estão acontecendo agora mesmo em todo o nosso país. Após 46, 47 longos anos, senhoras e senhores, estamos tão perto, tão incrivelmente perto de uma verdadeira revolução oficial e de uma mudança completa de regime no Irã. Novamente, ainda não chegamos lá. Eu sei que já estou comemorando, ainda não atingimos o objetivo, mas estamos chegando perto, o regime ainda não caiu completamente, mas já está desmoronando. A polícia está no caminho certo, a letra está ótima. Ainda não foi derrubado, mas surgiu esperança, e a esperança é o estímulo e motivador mais forte. Enfraqueça, monarca. Como já disse, várias fontes, incluindo o The Times, agora confirmaram que Ali, de 86 anos, planeja sua fuga de Teherã com um círculo próximo de até 20 de seus conselheiros mais próximos e familiares. Isso, sem dúvida, é absolutamente óbvio, já que a própria revolta continua sendo extremamente difícil de conter completamente. Eles estão agora desenvolvendo seus próximos planos com muito cuidado e atenção e também estão preocupados com a deserção, já que ela continua acontecendo. O último empurrão para eles será, como dizem, informações de inteligência de que, se mais membros das forças policiais e do exército deixarem de cumprir ordens, eles terão que sair. Esse é o plano agora. Então, cerca de 20 pessoas mais próximas do seu círculo íntimo irão para lá. Outro círculo muito próximo, composto por aliados e familiares, inclui seu filho Mojtabu, que supostamente deveria ser seu sucessor. Ele deveria se tornar o próximo líder supremo, embora ninguém no regime gostasse de Mojtabu, mas ele planejava impô-lo a todos os outros. Então, isso sempre seria uma situação caótica. Uma fonte oficial afirmou que eles elaboraram uma rota de evacuação de Teherã caso sintam necessidade de fugir. E eles também declararam que iriam reunir ativos, propriedades no exterior e dinheiro em espécie para garantir sua passagem segura para a Rússia.
Achei muito interessante e surpreendente quando descobri essa atualização, porque sinceramente pensei que Moscou não estaria entre as opções possíveis. Continua. O que fez Ayatollah mudar de opinião e decidir ir ou pensar em ir para a Rússia e não para países do chamado mundo muçulmano, como por exemplo o Talibã no Afeganistão, que é mais próximo em espírito? Mas talvez Ayatollah goste da vida noturna dos clubes, da companhia de jovens moças inocentes buscando o perdão de pecados que ainda nem cometeram. Mas parece que é preciso fugir do Irã, porque os quartéis e bases do corpo continuam pegando fogo. Continuação. Segue-se. Continuação. Continuação. Segue. Mais um cajado desapareceu, destruído. Então, em Kermanshah vamos passar por todo o país, porque muitas cidades ainda estão em chamas. Confrontos em massa em Kermanshah entre iranianos e as forças de ocupação islâmicas. Vamos para Kermanshah. Eles perderam o controle. Discussão anterior sobre a inteligência israelense. É surpreendente, bastante surpreendente. Agora eles dizem que se Israel atacasse agora, amanhã ou depois de amanhã, isso poderia realmente prejudicar a revolta. Tudo depende do ataque que estamos falando. Se os ataques forem contra a guarda revolucionária, como em Teherã, isso prejudica a revolta, pois as pessoas precisarão evacuar. Mas isso se refere a conspirações internas de assassinato, com agentes do Mossad já presentes no local. Por exemplo, encontrar Khamenei, encontrar o restante da liderança, aí tudo bem. Isso não necessariamente vai prejudicar a revolta. Em outras palavras, os iranianos dizem a Israel que agora não precisam de aviões e bombas. Mas será que vocês poderiam, por favor, talvez sequestrar o Khamenei para nós? Bem, algo parecido com o que os americanos acabaram de fazer com o Maduro. Isso seria muito bom e oportuno, seria ótimo, vocês seriam, eu ficaria muito, muito, muito grato a vocês. Finalmente vai desabar. Agora, no Irã, estão acontecendo protestos sem precedentes. Mulheres tiram seus hijabs em público, ouvem-se gritos e slogans como "Morte a Khamenei", o líder supremo islamista, nas ruas. O que você nunca acreditaria que aconteceria está acontecendo no Irã. Quero que vocês entendam o quanto ele é realmente opressor, cruel e maligno. No Irã, o Estado sancionou essas coisas: apedrejamento até a morte por adultério, execução por atos homossexuais, espancamento, detenção e maus tratos a mulheres. Por violar o código de vestimenta das leis do hijab obrigatório, morte ou longas penas de prisão por insultar o Islã, o clero ou até mesmo o líder supremo. Casamentos infantis, onde meninas podem se casar legalmente aos 13 anos ou menos com permissão adicional do tribunal. Nem sempre foi assim no Irã. Antes de os islamistas tomarem o poder em 1979, o Irã era um país diferente. No governo do Shah, mulheres podiam votar e eram mais presentes no mercado de trabalho. A lei de proteção à família expandiu os direitos das mulheres, restringiu a poligamia, permitiu o divórcio e proibiu o casamento infantil. Universidades, bibliotecas e escolas se desenvolviam ativamente, e homens e mulheres se comunicavam livremente. Muitas das imagens que viram são do Irã pré-revolucionário, e algumas são do meu padrasto, que cresceu lá antes da Revolução de 1909. O Irã já foi o país mais progressista do Oriente Médio. Tudo isso foi completamente destruído quando os islamistas radicais, com a ajuda da esquerda socialista, tomaram o poder. Isso é um aviso para grupos de esquerda, como por exemplo os gays para Gaza, que o islamismo usa secretamente, despreza e depois se livra deles quando toma o poder. Bem, hoje os iranianos voltaram às ruas em um número sem precedentes, já tiveram o suficiente.
A economia está desmoronando, a inflação está fora de controle e a moeda perdeu totalmente o valor. E agora a raiva está direcionada diretamente ao próprio regime governante. Você viu em um desses vídeos uma mulher que tirou seu hijab e literalmente o balançava nas ruas. Isso é um ato de desobediência. O povo iraniano não vai permitir que esse regime os intimide por muito tempo. E como alguém que realmente esteve no Irã, posso dizer a vocês, os iranianos não são atrasados, eles são gentis, inteligentes, tolerantes e querem desesperadamente que seu país mude. Eu concordo com cada palavra dele. Educados, cultos, não agressivos, amantes de música, teatro, entretenimento, muito criativos, com ciência e cultura avançadas, os melhores amigos de Israel. E tudo isso foi destruído por idiotas de esquerda, há uns 45, não lembro exatamente agora, menos de 50 anos atrás. Tanto pelos idiotas de esquerda iranianos, quanto pelos que estavam nos Estados Unidos da América, que se aliaram aos islamistas para derrotar o imperialismo. E, ao mesmo tempo, Brzezinski também planejava atingir a União Soviética, que ele, Brzezinski, odiava. Portanto, senhores, talvez em breve veremos o fim da tragédia de meio século do povo iraniano e de meio século de atividades terroristas do regime. Em termos de repugnância, talvez só perca para a Rússia de Putin. Vamos torcer e até rezar, vai que ajuda, para que todos eles fujam e no caminho desapareçam como um pesadelo horrível, como um delírio febril e um pesadelo. Todos esses defensores do Islã, todos esses bolcheviques, agentes da KGB, guardas vermelhos, tonton macuts de todas as épocas e, consequentemente, de todos os continentes, acredito que agora é a vez da Síria. Desapareceram com o Ayatollah, seu círculo, seu filho, seus netos e outros desumanos do século XXI. Que eles encontrem logo suas 79 virgens, e não me importo de mandar mais 9 para lá ou até 7.000, mas que seja rápido. Até a próxima vez.